literalmente paralisado. De tal maneira que se a chamássemos, se a cutucássemos, se jogássemos água, ela não volta. Até o momento em que Deus, então, a libera do êxtase. Pois bem, São João Apóstolo teve as revelações apocalípticas na ilha de Pátimos por meio de êxtases místicos e proféticos, nos quais teve visões, locuções, recebeu de Deus instruções. A tradição cristã em geral identifica então o autor do Apocalipse com o apóstolo João, filho de Zebedeu, e o famoso autor do Evangelho e das cartas de São João. Então este é o autor do Apocalipse. Os testemunhos mais antigos, que remontam ao século II, são unânimes em reconhecer o apóstolo João como o autor do livro. Por exemplo, São Justino refere que um homem chamado João, um dos apóstolos de Cristo, tinha recebido as revelações que estão contidas no Apocalipse. Isso está no Diálogo com Trifão, capítulo 81, parágrafo 3º. São Justino. É um dado de grande valor se temos em conta que São Justino se converteu ao cristianismo em Éfeso, no ano de 135, a mesma cidade onde provavelmente São João morreu, e pouco tempo depois, algumas décadas depois. Então, São Justino dá esse testemunho poucas décadas depois do momento em que São João teria escrito o livro às 7 igrejas da Ásia, entre as quais Éfeso ocupa então o primeiro lugar. Alguns historiadores nos dizem que São João teria vivido entre o ano 10 até o ano 103 depois de Cristo. Os historiadores não são unânimes. Muitos deles colocam outras datas, como por exemplo o ano 6 ao ano 100 depois de Cristo. Não há como precisarmos essas datas. O fato é que São João Apóstolo viveu no século I. Disso nós temos certeza. Acerca da canonicidade. Sobre a canonicidade do Apocalipse, já em fins do século II, o cânon de Muratori o inclui na lista dos livros sagrados. O cânon de Muratori é um texto do século II, que já coloca o Apocalipse como um texto revelado, como um texto sagrado. Oficialmente, o magistério da Igreja proclama a canonicidade do Apocalipse pela primeira vez, ou seja, declara que este texto é divinamente revelado e parte integral da Sagrada Escritura, por meio do Decretum Damasi, contido então no Thomus Damasi. Este documento foi redigido no Sínodo de Roma, realizado no ano de 382. É o parágrafo 179 do Denzinger. Aqui a Igreja proclama oficialmente o Apocalipse como livro que pertence ao cânon bíblico. Pois bem, então quem escreveu o Apocalipse? São João Apóstolo e Evangelista. Esse livro é canônico, ou seja, a Igreja reconhece a sua canonicidade, reconhece que nele nós temos uma revelação pública, fonte da revelação divina. Segundo passo, então, da nossa introdução. Vamos ao terceiro. Terceiro passo da nossa introdução. Lugar e data de composição do Apocalipse. Nós estamos lidando com todas essas noções, em linhas gerais, porque cada um desses pontos mereceriam aprofundamentos, e aí seriam aulas e aulas. Então, estamos passando rapidamente por aqui, tá bem? Então, terceiro passo, terceiro tópico da nossa introdução, lugar e data de composição. No princípio do Apocalipse, referem-se às circunstâncias em que o hagiógrafo, isto é, o autor sagrado, recebe a revelação divina. Então, vamos citar agora Apocalipse 1, versículos 9 e 10. Texto que diz: Eu, João, vosso irmão e companheiro na tribulação, na realeza e na paciência em Jesus Cristo, encontrava-me na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Num domingo, caindo em êxtase, ouvi atrás de mim uma voz forte, como de trombeta. E o texto segue. Então, o próprio autor, São João Apóstolo, dá aqui características do princípio das revelações, que teve. Então, é certo que o lugar onde se deram os êxtases místicos e proféticos, as revelações,
é certo que São João apóstolo teve estes êxtases e estas revelações na ilha de Patmos. Tá bem? Ora, a ilha de Patmos, se tomarmos conosco um mapa, nós veremos que esta ilha, ela está no mar Egeu e faz parte do grupo das Hespórades. Então, Patmos está a sudoeste de Éfeso. Quem quiser depois tomar o mapa poderá comparar aí as distâncias, ver onde está Patmos. Sudoeste de Éfeso, está também ao sul da ilha de Samos, onde viveu Pitágoras de Samos. Patmos está também a oeste de Mileto, onde viveu Tales de Mileto, dois grandes filósofos pré-socráticos. Então, as revelações e os êxtases místicos foram vivenciados por São João nesta ilha do mar Egeu, na ilha de Patmos. Agora, há uma controvérsia entre os exegetas, os historiadores e os teólogos, se São João teria escrito o livro do Apocalipse em Patmos ou não. Porque São João não morreu em Patmos. São João morreu muito provavelmente em Éfeso. Saiu, portanto, deste exílio da ilha de Patmos. E quando nós olhamos o versículo 9 do capítulo 1 do Apocalipse, nós vemos que São João coloca o verbo no passado. Então ele diz: eu, João, vosso irmão e companheiro na tribulação, encontrava-me. Então, desde a perspectiva do autor, imaginem São João escrevendo o Apocalipse ou ditando para que alguém escrevesse. E ele então diz: encontrava-me na ilha de Patmos. Nesse momento em que estou escrevendo, as revelações são passado. Então, encontrava-me na ilha de Patmos, lá tive as revelações e agora estou pondo por escrito. Mas há uma controvérsia, há dúvidas. Se São João teria escrito o Apocalipse no final de sua estadia em Patmos, ou se já teria de lá saído e retornado a Éfeso. Como quer que seja, é certo que as revelações apocalípticas, os êxtases, foram vivenciados nesta ilha, estando São João, portanto, recluso. E aqui nós podemos citar algumas fontes. Então, por exemplo, uma antiga tradição, testemunhada por Tertuliano, refere que o discípulo amado se encontrava desterrado nesta ilha por causa de sua pregação e do ministério apostólico. Então, São João estava no desterro. Estava na ilha de Patmos, que era uma espécie de prisão, para onde eram levados todos aqueles que se rebelavam contra o império. Então, além disso, nós temos o testemunho de Santo Irineu, que julga que o texto do Apocalipse foi escrito no final da época de Domiciano. Então, o imperador Titus Flávios Domicianus foi imperador de Roma entre os anos 81 a 96 da era cristã. E, de fato, mandou muitos criminosos para o exílio nesta ilha de Patmos. Então, é muito provável que São João tenha tido as experiências místicas, os êxtases, as revelações, dentre essa data, entre o ano 81 até o ano 96 da era cristã, sob o império de Domiciano. Quando Domiciano morre no ano 96, quem assume o império romano é o imperador Nerva. Nerva fica como imperador entre o ano de 96 a 98. E ele então emite um decreto de anistia geral. E todos os desterrados, todos os prisioneiros que estavam na ilha de Patmos retornam então à sua terra, podem sair de lá. Por isso que Santo Irineu então julga que o texto do Apocalipse foi escrito no final da época de Domiciano, ou na ilha de Patmos, ou então em Éfeso, tendo São João sido libertado e podendo retornar a Éfeso. Mário Vitorino, no século III ou fins do século II, escrevia que o imperador Domiciano enviou São João para o desterro, tornando-o recluso na ilha de Patmos. O mesmo é relatado por São Jerônimo e Eusébio. Então nós temos estas fontes, dentre outras, que nos relatam, além do próprio texto bíblico, que São João apóstolo teria estado recluso
em desterro, como que prisioneiro na ilha de Patmos. Lá teve então os êxtases místicos, proféticos, e não sabemos se ele escreveu o texto lá ou se quando de lá saiu retornando a Éfeso. Como quer que seja, os testemunhos históricos nos apontam que São João Apóstolo teria morrido no tempo de Trajano. Então o imperador Nerva morre em 98, quem assume o Império Romano é Trajano, que fica de 98 a 117. São João Apóstolo morreu então dentre estes anos, entre 98 a 117. É certo que São João Apóstolo morreu após o ano de 98, mas sem precisar mais do que isso. Tá bem? Muito bem. Então, lugar e data de composição. O lugar em que o texto foi escrito é uma controvérsia exegética. Não sabemos se em Patmos ou se em Éfeso. Sabemos que a experiência mística foi vivenciada em Patmos. E a data de sua composição é apontada pela tradição como sendo o ano 95. Mas o texto pode ter sido escrito entre 95, 96 ou mesmo 97. Tá bem? Posto isto, avancemos para o quarto tópico da nossa introdução. Quem são os destinatários e qual é a finalidade do Apocalipse? Então vejam, o livro é redigido e dirigido às 7 igrejas da Ásia. Quais são elas? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. O texto é dirigido a estas 7 igrejas. Os comentadores estão de acordo em afirmar que se trata de um número simbólico, que significa que simboliza toda a igreja, uma vez que o número 7, nas Sagradas Escrituras e no próprio Apocalipse, simboliza a plenitude. Mas então, embora São João tenha se dirigido e enviado o seu texto a estas 7 igrejas, o seu texto se destina à Igreja Católica como um todo. Né? Assim, o Apocalipse destina-se à Igreja Universal, à Igreja Católica. Já o cânon de Muratori afirmava no século II, citação do cânon de Muratori: João, no Apocalipse, ainda que escreva às 7 igrejas, todavia fala a todas elas. É uma revelação pública. Não é? O Apocalipse, então, é destinado à Igreja Católica como um todo. Nós somos, portanto, destinatários deste texto. Somos igreja. Não é? E qual é a finalidade do Apocalipse? O que queria o seu autor com o seu texto? A finalidade do escrito sagrado é colocar em prontidão os cristãos. Colocar-nos, então, em prontidão, não é? Contra os sérios perigos que existiam para a fé, já naquela época. Falamos, então, das primeiras heresias. Não é? Então, São João Apóstolo queria colocar em prontidão os cristãos, sobretudo contra a gnose, que já havia surgido no primeiro século de história da igreja, colocá-los em prontidão contra as heresias e, ao mesmo tempo, consolar e animar a quantos sofriam o peso da tribulação, a perseguição, o desterro e o martírio. São João quer consolar estas pessoas. Tais sofrimentos provinham de dentro da própria igreja, como as heresias, mas também de fora da igreja, as perseguições desencadeadas, sobretudo pelos romanos e pelos judeus. Então, São João quer consolar, colocar em prontidão os cristãos. Né? E quer também movê-los à esperança da vinda do Senhor em glória, à esperança da salvação eterna, obviamente. Então, este é o quarto tópico da nossa introdução. Passemos ao quinto, brevemente. E o quinto tópico da nossa introdução é o gênero literário. Qual é o gênero literário deste texto da Sagrada Escritura? Ora, o apocalíptico. Não é? O Apocalipse, enquanto texto divinamente revelado, é uma literatura profética, o que já afirmamos também. Ora, essa literatura profética é cheia de simbolismos, é cheia de visões e exortações de ordem moral. Não é? Então,
no Apocalipse encontraremos esta literatura simbólica, profética, de uma hermenêutica, de uma exegese difícil justamente por causa disso, mas onde tudo aponta para a vinda do Senhor em glória, sendo então uma profecia. Pois bem, posto isto, olhemos agora para o Apocalipse de uma maneira didática. Nós podemos dividir o texto do Apocalipse didaticamente em 4 grandes partes, em 4 grandes blocos de texto. Então vejam, o primeiro bloco de textos é a introdução, o que viste. A primeira visão, a visão de Cristo ressuscitado, o que está no capítulo 1, versículos de 1 a 20. A introdução do Apocalipse. O segundo bloco de textos, ou o segundo momento lógico do Apocalipse, é intitulado como aquilo que está acontecendo. São as cartas às 7 igrejas. Então, o ciclo das 7 cartas. Então, na introdução e nesta segunda parte das 7 cartas, São João não tem propriamente profecias dedicadas ao futuro. Está falando do que está acontecendo no seu tempo, desde a perspectiva de um autor do século I. No terceiro momento lógico do Apocalipse, no terceiro bloco de textos, nós temos então a parte central do Apocalipse, as visões escatológicas. E o quarto bloco de textos, o quarto momento lógico do Apocalipse, é o epílogo, o final. Olhemos agora mais atentamente para o terceiro bloco de textos do Apocalipse, as visões escatológicas. E aqui nós já começamos a entrar propriamente no nosso tema. Vejam, no miolo do Apocalipse, na parte central, no terceiro momento lógico deste livro, nós temos 4 ciclos de 7 etapas. Então vejam, nós temos o ciclo dos 7 selos, no capítulo 6, versículo 1 até o capítulo 8, versículo 4. Nós temos o segundo ciclo, o ciclo das 7 trombetas, capítulo 8, versículo 5 ao capítulo 11, versículo 19. Nós temos o terceiro ciclo das 7 figuras espirituais, capítulo 12, versículo 1 até o capítulo 14, versículo 20. E nós temos o quarto ciclo das 7 taças do furor de Deus, capítulo 15, versículo 1 até o capítulo 16, versículo 21. Estes 4 ciclos de 7 etapas revelam coisas que vão acontecer no futuro. São visões escatológicas acerca do que vai acontecer no final dos tempos, acerca do que vai acontecer na 6ª idade do mundo. Então, me explico. E me explico recorrendo agora a um texto de Santo Agostinho. Santo Agostinho, que escreveu então sua obra A Cidade de Deus, lá no livro 22 da Cidade de Deus, capítulo 30, Santo Agostinho faz uma análise acerca das idades do mundo. E nos ensina que o mundo e a história têm como que 7 etapas, ou 7 idades do mundo, 7 idades da história. Então, citando literalmente Santo Agostinho, lá pelas tantas, no capítulo 30 do livro 22, Santo Agostinho dirá o seguinte: além disso, se o número de idades como o de dias se computa segundo os períodos de tempo que parecem expressos nas Sagradas Escrituras, este repouso sabático aparecerá mais claramente, pois é o 7º que surge. Então vejam, a partir daqui Santo Agostinho começa a descrever as idades do mundo, ou as idades da história. A primeira idade, como um primeiro dia, seria desde Adão até o dilúvio. Então vejam, de Adão ao dilúvio, de Adão a Noé, nós temos a primeira idade da história, a primeira idade do mundo. Desde então até Abraão é a segunda, com igualdade não de tempo, mas de gerações. Realmente verifica-se que cada uma tem 10 gerações. Então, primeira idade do mundo, de Adão até o dilúvio, de Adão até Noé, são 10 gerações. Segunda idade do mundo, ou segunda idade da história, do dilúvio, isto é, de Noé até Abraão, são 10 gerações.
Desde então, como se refere o evangelista Mateus, seguem-se 3 idades até o advento de Cristo, desenvolvendo-se cada uma delas por 14 gerações. Uma de Abraão a Davi, então a terceira idade do mundo, ou a terceira idade e etapa da história, vai de Abraão até Davi e nós contamos 14 gerações. Outra, desde então até a deportação para a Babilônia. A quarta idade do mundo, ou a quarta idade da história, vai de Davi até a deportação da Babilônia. São 14 gerações. A terceira, desde então até o nascimento carnal de Cristo. A terceira depois das 2 primeiras, contando 10 gerações. O que seria então a quinta. A quinta idade do mundo e da história vai do exílio da Babilônia até o nascimento de Cristo. São 14 gerações. E então continua Santo Agostinho. Desta forma, elas todas fazem 5. A sexta idade do mundo processa-se agora, sem se poder determinar o número de gerações, porque foi dito: não vos é dado conhecer os tempos que o Pai guardou em seu poder. Atos 1,17. Então, a sexta idade do mundo, a sexta idade da história, vai de Cristo até a parousia e o juízo final. Depois desta, Deus repousará como no 7º dia, quando fizer descansar nele próprio como Deus, o mesmo dia 7º que seremos nós. Então, a 7ª idade da história, ou a 7ª idade do mundo, será a consumação escatológica, com novos céus e uma nova terra. Então, Santo Agostinho divide a história em 7 idades, em 7 etapas. Então, a primeira etapa de Adão ao dilúvio, a segunda etapa do dilúvio até Abraão, a terceira etapa de Abraão até Davi, a quarta etapa, ou idade do mundo, de Davi até a deportação da Babilônia, a quinta idade, do exílio da Babilônia até o nascimento de Cristo, a sexta idade de Cristo até a parousia e o juízo final. E a 7ª idade da história será a consumação final, a parousia. Então vejam, nós já estamos no final dos tempos. Nós já estamos na última etapa da história, na última idade do mundo, e a igreja sabe disso desde o século I. Porque a última idade do mundo começa com Cristo, seu nascimento, sua paixão, morte e ressurreição, e vai até a parousia e o juízo final. Essa é a sexta idade da história e a última. Depois virá a 7ª, com a consumação dos séculos por meio da parousia, a vinda do Senhor em glória como juiz. Então nós estamos no final dos tempos. E nós estamos no final dos tempos, conscientes enquanto igreja, desde o século I. O que temos então no Apocalipse? No Apocalipse nós temos uma profecia, uma revelação acerca das etapas do que vai acontecer dentro desta sexta idade do mundo, que compreende o tempo de Cristo até a parousia, sem sabermos ao certo a quantidade de gerações, porque não nos foi revelado, não nos foi dado a conhecer. Então, estes 4 ciclos de 7 etapas, contidos no miolo do Apocalipse, os 7 selos, as 7 trombetas, as 7 figuras espirituais e as 7 taças do furor de Deus, estes 4 ciclos de 7 etapas descrevem o que vai acontecer dentro desta sexta idade do mundo, de Cristo à parousia. Só que não é uma descrição consecutiva. O primeiro ciclo, o ciclo dos 7 selos, escreve 7 etapas. Quando nós temos o ciclo das 7 trombetas, a primeira trombeta equivale ao primeiro selo. Por isso, ciclos. O primeiro ciclo descreve etapas desta sexta idade da história. Depois, o segundo ciclo, o ciclo das trombetas, começa de novo, desde Cristo até a parousia, a descrever as etapas novamente. Aí a etapa de ciclos seguintes, as figuras espirituais, começa de novo, de Cristo à parousia. Então, o Apocalipse começa e recomeça a nos dar profecias acerca do que vai acontecer dentro dessa sexta idade do mundo, desde o começo, 4 vezes. E estas visões, estas revelações, tanto no ciclo dos 7 selos, quanto no ciclo
das 7 trombetas, quanto no ciclo das 7 figuras espirituais, quanto no ciclo das 7 taças do furor de Deus, estas visões se coincidem e nós podemos concatená-las, nós podemos relacioná-las, o primeiro selo com a primeira trombeta, com a primeira figura espiritual, com a primeira taça, e assim por diante, porque elas vão somando detalhes do que vai acontecer no final dos tempos. Entenderam isso? Este é um dado importante. A narração do Apocalipse ela não é contínua. Ela começa e recomeça, sobretudo neste miolo, sobretudo nestes 4 ciclos de 7 etapas. Ela começa e recomeça sempre complementando visões com visões e nos dá então a conhecer contingentes futuros no formato profético. Para quê? Para nos preparar, para nos consolar, para nos exortar. Essa finalidade da profecia, nos preparar, né, para que sejamos, então, santos. Pois bem, posto esta introdução, o que eu quero agora fazer é ler com vocês um texto do Apocalipse que está no capítulo 11. Então, quem tiver as Sagradas Escrituras e se quiser tomar conosco este texto para lermos juntos, vou ler o texto que está no capítulo 11 do Apocalipse, do versículo 1 ao versículo 4. E se conseguirmos entender com profundidade o que está contido nestes 4 primeiros versículos do capítulo 11, já será um ganho espiritual tremendo. Não é? Diz o texto: em seguida, foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, com estas palavras: levanta-te e mede o templo de Deus, o altar e os que aí se encontram em adoração. Mas o átrio exterior não o meças, porque foi dado aos gentios, que pisarão a pés a cidade santa durante 42 meses. E eu farei com que as minhas 2 testemunhas, vestidas de saco, profetizem durante 1260 dias. Estas são 2 oliveiras e 2 candelabros que estão diante do Senhor da terra. Este é o texto que quero refletir com vocês, que vamos estudar a partir de agora, entrando propriamente no nosso tema, os sinais dos tempos e o Apocalipse. Vamos situar este texto dentro dos ciclos. Ora, o capítulo 11 corresponde à 6ª trombeta. Então, o capítulo 11 do Apocalipse está encaixado no 2º ciclo de 7 etapas da 6ª idade do mundo, da 6ª idade da história. E o capítulo 11 corresponde à 6ª trombeta. A 7ª trombeta é a ressurreição escatológica, o juízo final. A 6ª trombeta equivale imediatamente ao tempo da iminência da parousia. É o final dos tempos. Entendem isso? É o final, descreve uma profecia para o final da 6ª idade da história. O final dos tempos. Pois bem, este tempo é o tempo do anticristo e do falso profeta. A 6ª trombeta. O capítulo 11 do Apocalipse. Tá bem? Então, a 6ª trombeta, ela equivale, no ciclo seguinte, no ciclo das figuras espirituais, a 6ª trombeta equivale à figura espiritual do anticristo e à figura espiritual do falso profeta, que são, respectivamente, a 3ª e a 4ª figura espiritual. Temos outras figuras espirituais posteriores que vão nos narrar acontecimentos posteriores no final dos tempos, no final da 6ª idade da história, até a parousia. Então vejam, aqui este texto que acabamos de ler nos relata acontecimentos, uma profecia do que vai acontecer no tempo do anticristo e do falso profeta. O que devemos entender por anticristo e falso profeta? Ora, o anticristo, segundo a 3ª figura espiritual, vamos iluminar a 6ª trombeta com dados do ciclo seguinte. Ora, o anticristo, segundo o livro do Apocalipse, é a primeira besta
ou a primeira fera que surge, impulsionada pelo demônio, por Satanás. A primeira besta ou a primeira fera é um poder político, uma organização política que perseguirá a igreja. Esta é a primeira besta ou a primeira fera ou o anticristo. Expressões distintas para designar o mesmo evento. Tá bem? Então, uma organização, um governo, um Estado, um poder político que, sob grande influência de Satanás, combate e persegue a igreja. Isto é o anticristo. O falso profeta é narrado pelo Apocalipse como sendo a segunda besta ou a segunda fera. E a segunda besta, a segunda fera, o anticristo, o falso profeta, é no Apocalipse, na exegese do Apocalipse, na exegese que também os santos padres fazem do Apocalipse, o falso profeta é um poder religioso. A segunda besta ou a segunda fera, que chamamos também de falso profeta, é um poder religioso que deseja destruir a igreja, levando todos à idolatria, abolindo o verdadeiro culto a Deus e colocando no lugar de Deus um ídolo, levando a todos ao pecado mortal contra o primeiro mandamento, a idolatria. E é isso que chamamos de falso profeta. E isso está no terceiro ciclo de 7 etapas, no ciclo das figuras espirituais. É o equivalente ao que vai acontecer na sexta trombeta, que é este texto que acabamos de ler. O que vem antes? A quarta trombeta nos narra que muitos perderão a fé e se tornarão mundanos. E eu ouso dizer, é o que estamos vendo com grande intensidade nos nossos tempos. Muitos perdem a fé e se tornam mundanos. Esta é a quarta trombeta. Voltamos então para o segundo ciclo de 7 etapas. A quinta trombeta nos narra a apostasia da verdade e o aumento da iniquidade. Porque as pessoas perderam a fé e se tornaram mundanas, entregando-se ao pecado mortal habitual, as pessoas irão abandonar a fé, irão apostatar da verdade, e nós veremos um aumento da maldade, um aumento da iniquidade. Esta é a quinta trombeta. Percebem que descreve fases. O Apocalipse descreve etapas. É uma profecia a respeito do que vai acontecer nesta sexta idade da história. E quanto mais à frente nós avançamos, nós mais perto chegamos dos relatos acerca da vinda do Senhor em glória. E chegamos então à sexta trombeta, que é o que está dito aqui. Vamos analisar então, versículo a versículo, fragmento a fragmento, estes primeiros 4 versículos do capítulo 11 do Apocalipse. Em seguida, diz o texto, em seguida do quê? No texto anterior, no capítulo 10, foi dado por Deus a João um pequeno livrinho para que o comesse, para que o devorasse. Prescindindo dessas explicações, passemos adiante. Em seguida disto, foi-me dada uma cana semelhante a uma vara de agrimensor, uma vara que serve para medir. O capítulo 11 do Apocalipse de São João, ele é clássico no sentido em que o seu autor busca no Antigo Testamento imagens para dizer o que quer no Novo Testamento. A imagem da vara de agrimensor, da cana de agrimensor, é tirada do livro de Ezequiel, capítulos 40, 41 e 42. Uma cana para medir, uma vara de agrimensor. Foi-me dada uma cana, semelhante a uma vara, com estas palavras: levanta-te e mede o templo de Deus, o altar e os que aí se encontram em adoração. Então, quem mede nas Sagradas Escrituras, mede para separar. Medir simboliza, medir significa separar. Separar para proteger ou separar para destruir. Certo? É isso o que significa medir. Então, a ordem dada foi esta: levanta-te e mede o templo de Deus.
São João, lembremos, São João está tendo aqui um êxtase místico e profético. São João está tendo uma visão e uma locução. Deus está ali mostrando coisas e lhe dizendo coisas. E prescindindo das explicações teológicas de visão e locução, nós podemos afirmar o seguinte: na visão, São João está em Jerusalém. Templo. Mas não em sentido real. Em sentido místico. Porque é uma visão, é uma experiência mística extraordinária, é um êxtase o que São João está tendo. Este templo não pode ser o templo celestial, porque é impossível que os homens profanem o templo celeste. Então não é a Jerusalém do Alto, não é a igreja triunfante. Mas este templo também não pode ser o templo de Jerusalém enquanto tal, porque na época em que o autor escreveu, o templo de Jerusalém já estava destruído. Então, o que esse templo significa? O que esse templo simboliza? A igreja militante, que somos nós, que peregrinamos nesta vida terrena. Levanta-te e mede. Quem mede, mede para separar aquilo que quer proteger ou aquilo que vai ser destruído. Mede o templo de Deus, a igreja. Mede o altar e os que aí se encontram em adoração. O altar simboliza, significa os sacerdotes. Os que se encontram em adoração são os fiéis que se mantêm unidos a estes sacerdotes. Então, São João Apóstolo mede o altar e os que estão em adoração. Ele separa os que serão salvos. Deus está dizendo o seguinte: a igreja perdurará até o fim. Pesa sobre nós a promessa de Cristo. As portas do inferno jamais prevalecerão sobre a minha igreja. Não é essa a promessa que Nosso Senhor faz no Evangelho? Então, medir aqui significa separar. Estão separados certos eleitos, certos sacerdotes e cristãos que serão preservados da grande perseguição que virá sobre nós, porque a igreja perdurará até o fim. Então esse é o primeiro significado do versículo 1. Mas aí então temos o versículo 2. Mas o átrio exterior não o meças, porque foi dado aos gentios que pisarão a pés a cidade santa durante 42 meses. Não meças o átrio exterior. Por quê? Porque uma parte da igreja militante será entregue aos gentios. Quem são os gentios? São os inimigos de Deus. Os gentios aqui simbolizam os que pertencem à besta e perseguem a igreja. E abrindo um parênteses, no ciclo posterior ao ciclo das trombetas, no ciclo das figuras espirituais, nós temos uma trindade blasfema que aparece no Apocalipse. Não sei se conseguiram perceber. Nós temos o anticristo, o falso profeta e Satanás, que está por detrás e que incita o anticristo e o falso profeta, as duas bestas. Temos uma trindade blasfema, diametralmente oposta à trindade santa, ao Deus unitrino. Então, os que pertencem ao império da besta, os que pertencem ao império das duas bestas, seja do anticristo ou seja do falso profeta, os que pertencem a Satanás, estes perseguirão a igreja. E pisarão a pés a cidade santa durante 42 meses. O versículo 2 do capítulo 11 de Apocalipse nos descreve a grande perseguição que a igreja sofrerá, passará no final dos tempos, no final da sexta idade da história. E onde nós percebemos isso? E agora a coisa começa a se tornar cada vez mais interessante. O texto diz que a perseguição durará 42 meses. O que isso significa? 42 meses são 3 anos e meio. 1.260 dias. 3 anos e meio é a metade de 7. 7 é o número que simboliza, que significa a perfeição e a plenitude no Apocalipse. A metade disso, 3 anos e meio, 42 meses, simboliza
um tempo que não chegará à plenitude, que não irá amadurecer. Então, essa grande perseguição, os grandes perseguidores da igreja não conseguirão atingir aquilo que pretendem, que é destruir a igreja definitivamente, porque uma parte dela foi medida para ser salvaguardada. O altar e os que aí se encontram em adoração. Essa perseguição não chegará ao seu objetivo, porque Deus não permitirá, Deus irá intervir. Então essa perseguição durará 42 meses. Onde aparece isso nas Sagradas Escrituras? São João Apóstolo está tirando detalhes de outros textos da Bíblia. Então, por exemplo, se formos a Daniel, ao livro do profeta Daniel, no capítulo 7, versículo 25, nós encontraremos o seguinte texto: Ele proferirá arrogâncias contra o excelso e esmagará os santos do Altíssimo. Pretenderá modificar os tempos e a lei, em suas mãos serão entregues os santos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. 3 anos e meio. Essa expressão, usada pelo apóstolo João no Apocalipse 11, versículo 2, foi tirada do livro do profeta Daniel, capítulo 7, versículo 25. Em suas mãos, nas mãos do perseguidor, serão entregues os santos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. 3 anos e meio. Certo? Mas não temos apenas esse texto. Vamos também ao livro do profeta Daniel, capítulo 12, versículo 7. E este texto nos diz o seguinte. Capítulo 12, versículo 7 de Daniel. Ouvi então o homem vestido de linho que estava por cima das águas do rio. Ele ergueu a mão direita e a mão esquerda e jurou por aquele que vive eternamente. Será por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Então o profeta Daniel também usa essas expressões em outros capítulos. E no próprio Apocalipse, no capítulo 13, versículo 5, nós também veremos a mesma expressão. Vamos ao capítulo 13, versículo 5, do próprio Apocalipse, que diz o seguinte: Foi-lhe dada a faculdade de proferir palavras arrogantes. Foi-lhe dada a quem? À besta. A faculdade de proferir palavras arrogantes e blasfêmias, recebeu igualmente o poder de agir durante 42 meses. 3 anos e meio. Nós não devemos entender esses 3 anos e meio, ou 42 meses, ou 1.260 dias, como um tempo matemático. Nós não devemos entender literalmente. Não é que a perseguição derradeira irá durar 3 anos e meio. Essa descrição é simbólica. Significa que a grande perseguição que sofreremos será abreviada pela providência divina. Deus não deixará que Satanás e os seus sequazes acabem com a igreja. Deus irá proteger a sua igreja. Entendem? Ora, estas expressões são usadas pela primeira vez pelo profeta Daniel. E isso é importante. Desde agora é importante entender o seguinte: São João, no capítulo 11, está usando de eventos do Antigo Testamento para descrever a grande perseguição que a igreja sofrerá no final desta 6ª idade da história, que estará na iminência da parousia. São João está usando acontecimentos da antiga aliança que prefiguram a grande perseguição que a igreja passará no final dos tempos. Entendem isso? De onde nós podemos tirar essa conclusão? Mais uma vez, da exegese de Santo Agostinho. Então, vamos prestar atenção no seguinte. O profeta Daniel, que está sendo citado pelo apóstolo João, aqui em Apocalipse 11, versículo 2, o profeta Daniel, ele viveu no exílio da Babilônia. Então, olha só. A 5ª idade da história, ela começa, como afirmávamos há pouco, no exílio da Babilônia e vai até o nascimento de Cristo, a sua primeira vinda. Contamos 14 gerações. O profeta Daniel, que está sendo citado pelo apóstolo João, o profeta Daniel viveu no tempo do exílio da Babilônia.
Aliás, este é o tempo de Jeremias, Ezequiel e Daniel. Alguns historiadores nos afirmam que Daniel teria nascido algo em torno do ano 620 a.C. e teria morrido algo em torno do ano 530 a.C. O exílio da Babilônia, ou o cativeiro da Babilônia, começa no ano 609 a.C. Mas nós temos 3 deportações do povo de Israel para a Babilônia. A primeira deportação foi no ano 609 a.C. A segunda deportação, 11 anos depois, foi no ano 598 a.C. Jerusalém é sitiada e Joaquim, rei de Judá, rende-se voluntariamente. O rei, a nobreza, os oficiais militares, os artífices, os intelectuais, são todos levados para a Babilônia, na segunda deportação, em 598 a.C. A terceira deportação se dá no ano de 587 a.C. A rebelião do reino de Judá, a destruição de Jerusalém e do templo e a última deportação, 11 anos depois. Temos 3 deportações distantes 11 anos, uma da outra. Então, este cativeiro da Babilônia começa no ano 609 a.C., termina no ano 538 a.C., com Ciro, quando Ciro toma o poder. Então, o cativeiro da Babilônia termina no reinado de Ciro II. Após a conquista persa da cidade da Babilônia, os judeus exilados são autorizados a voltar. Temos, então, 70 anos de cativeiro da Babilônia. A quinta idade da história começa com o exílio da Babilônia. O profeta Daniel está no exílio da Babilônia e provavelmente morreu no exílio. Mas o profeta Daniel está emitindo uma profecia para os judeus que viveriam algo em torno de 400 anos depois. Então, se formos ao profeta Daniel, sobretudo nestes capítulos, no capítulo 10, 11, 12, nós veremos aqui visões apocalípticas a respeito do fim da quinta idade da história. As profecias de Daniel se referem a provações que o povo judeu irá passar algo em torno de 400 anos depois, o tempo dos Macabeus. Então vejam, isso é importante. Por quê? Vamos retomar a linha de raciocínio. O profeta Daniel, que viveu então no século 6 a.C., no tempo do exílio da Babilônia, emite profecias que são destinadas a leitores e acontecimentos que se dariam 4 séculos mais tarde. As visões, as profecias, contidas no capítulo 7 a 12, um pouco antes e um pouco depois também, mas no capítulo 7 a 12 principalmente, caracterizam em pormenores a perseguição contra os judeus, desencadeada pelo rei Antíoco IV Epífanes, no tempo dos Macabeus. Então o profeta Daniel descreve e também deixa suas profecias para os judeus piedosos que viveriam cerca de 4 séculos mais tarde. Para quê? Para encorajá-los diante da violência e da perseguição que cairá sobre eles. De Antíoco IV Epífanes. Quem foi Antíoco IV Epífanes? Ora, este sujeito era da dinastia Seleucida, do Império Seleucida, e governou a Síria entre 175 a.C. a 164 a.C. Antíoco era herdeiro da cultura helenística, já que o seu império surgiu a partir das conquistas de outrora realizadas por Alexandre Magno. Então temos que entender um pouco da história e dos fatos desta quinta idade do mundo. Por quê? Porque os eventos que aconteceram aqui serão usados pelo autor do Apocalipse para nos descrever a perseguição que também nós passaremos enquanto igreja no final dos tempos. Tudo que acontece na Antiga Aliança é prefiguração da Nova. O Antigo Testamento é prefiguração do Novo Testamento. Então, este sujeito, Antíoco IV Epífanes, do Império Seleucida, desencadeou uma perseguição feroz contra os judeus
E essa perseguição se deu há mais ou menos 400 anos depois do profeta Daniel. E as profecias de Daniel são acerca destas perseguições. E onde veremos estas profecias com maior riqueza de detalhes? Por exemplo, em Daniel capítulo 7, versículos 23 a 25. Este texto diz o seguinte: Ele explicou: a quarta fera é um quarto reino que vai surgir na terra e que será diferente dos outros reinos. Vai devorar a terra inteira, pisando-a e esmagando-a. Os 10 chifres deste reino serão 10 reis. Esta quarta fera, este reino, é o reino Seleucida. E este 11º rei, que vai aparecer no texto, é Antíoco IV Epífanes. Os 10 chifres deste reino serão 10 reis. Depois dele surgirá um outro, mais forte que os primeiros e que vai derrubar 3 reis. Antíoco IV Epífanes. Ele proferirá arrogâncias contra o excelso e esmagará os santos do Altíssimo. Pretenderá modificar os tempos e a lei. Em suas mãos serão entregues os santos por 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Então, quem persegue Israel por 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo, quem persegue os judeus durante 42 meses, 3 anos e meio, é Antíoco IV Epífanes. E o profeta Daniel já previu isto 400 anos antes de acontecer. Estando no exílio da Babilônia, a sua profecia se dirigia aos judeus, que passariam por essa perseguição derradeira até o advento de Cristo, da primeira vinda de Cristo. Entendem o que nós estamos colocando? Tudo isso é prefiguração do que vai acontecer no advento da segunda vinda de Cristo, e isso está sendo usado pelo apóstolo João para explicar que a provação que a igreja passará no final dos tempos, da sexta idade da história, é análoga à provação que os judeus passaram no final da quinta idade da história. São João está descrevendo a perseguição com base na de outrora. A perseguição que vai acontecer desde a nossa perspectiva é análoga à perseguição que já aconteceu contra os judeus no final da quinta idade da história, e então Cristo veio na sua primeira vinda em Belém. Entendem? Mas esse não é o único texto onde aparece a profecia de Daniel. Lemos o capítulo 7, versículos 23 e 25, mas vamos ao capítulo 8. E vamos ler no capítulo 8 os versículos de 15 a 26. E aqui o texto dirá: Eu, Daniel, estava olhando essa visão e procurando entender quando, de repente, estava de pé à minha frente a figura de um ser humano. Ouvi então, vinda do Ulai, uma voz de homem que gritava: Gabriel, faze que ele entenda a visão. Ele veio e parou no lugar onde eu estava. Quando se aproximou, eu me assustei e prostrei-me com o rosto por terra. Ele me disse: Filho do homem, entende que a visão se cumprirá no tempo do fim. Tempo do fim na profecia de Daniel, no fim da quinta idade da história, mas análogo também ao final dos tempos, da sexta idade da história, quando Deus então consumará toda a criação. Ele falava comigo e eu, assustado, caí de bruços no chão. Ele tocou em mim e fez-me ficar de pé onde eu estava. Depois continuou: Vou te mostrar o que vai acontecer no fim da maldição, pois será no tempo do fim. O carneiro que viste com 2 chifres são os reis dos medos e dos persas. O bode é o rei dos gregos. E o chifre enorme que ele tinha entre os olhos é o seu primeiro rei. Chefe dos gregos, o primeiro rei, Alexandre Magno. O profeta Daniel está descrevendo o grande império de Alexandre Magno, e deste império surgiu os Seleucidas. E da dinastia Seleucida veio então Antíoco IV Epífanes. É a profecia de Daniel acerca do que vai acontecer. Do que vai acontecer cerca de 400 anos depois do exílio da Babilônia. No advento da primeira vinda do Senhor. O bode é o rei dos gregos, Alexandre Magno,
e o chifre enorme que ele tinha entre os olhos é o primeiro rei. Quebrado este, os 4 chifres que cresceram em seu lugar são 4 reinos da mesma nação que vão substituir este primeiro, mas não com o mesmo poder. De fato, Alexandre Magno, que viveu provavelmente entre os anos 356 a.C. até 323 a.C., teria então 33 anos, conquistou em sua marcha para o Oriente um vasto território e morreu muito jovem sem deixar herdeiros. E o seu grande império foi dividido entre os generais, dando origem a 4 reinos, e um deles é o Império Seleucida. É isso que o profeta Daniel está descrevendo 400 anos antes de acontecer, no exílio da Babilônia. Depois do reinado deles, destes 4 generais de Alexandre, tendo crescido em iniquidade, há de surgir um rei atrevido e entendedor de enigmas. Um rei sábio. Entendedor de enigmas significa sábio. Este rei atrevido e sábio é Antíoco IV Epífanes, na profecia de Daniel. Possante será a sua força, com energia que não vem dele, e acima do que pode crer, devastará tudo de maneira incrível, prosperando no que fizer. Ele matará os vigorosos e o povo dos santos. Ele perseguiu de fato os judeus no século II a.C. Segundo a sua sabedoria e falsidade, vai prosperar a sua mão. Ele se engrandecerá no seu coração e com tranquilidade matará a muitos. Ele se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas sem intervir mão nenhuma será aniquilado. E aquela visão das tardes e manhãs que te foi apresentada é verdadeira. Tu, porém, mantenha a visão em segredo, porque se realizará depois de muitos dias. Estes são trechos da profecia de Daniel acerca da perseguição desencadeada então por Antíoco IV Epífanes contra os judeus. Olhemos mais detalhadamente para essa perseguição. Veja, entre o ano 171 a.C. e 168 a.C., Antíoco IV Epífanes esteve envolvido na guerra da Síria contra o Egito. Derrotou os faraós Ptolomeu VI, Ptolomeu VII. Seu objetivo era atacar Alexandria, mas se viu forçado a recuar por Roma. Neste interim, regressando de uma campanha contra o Egito, Antíoco centrou sua atenção na Judéia. E Antíoco conquistou a Judéia. Conquistou Jerusalém, provavelmente no ano 168 a.C., e procurou helenizar os judeus à força. Os seus atos perversos estão relatados nos livros dos Macabeus. Dentre outras coisas, Antíoco invadiu o templo de Jerusalém, apoderou-se dos objetos de ouro do santuário, o altar de ouro, o candelabro, os vasos sagrados, os acessórios. Antíoco, além disso, saqueou a cidade, levou as mulheres e as crianças como prisioneiros, impôs aos judeus altos impostos, procurou helenizá-los à força, fazendo-os profanar o sábado, renunciar à lei e os profetas, proibiu os holocaustos, os sacrifícios, as expiações, a circuncisão, mandou queimar os livros sagrados. Perseguição contra os judeus. Além disso, como se não bastasse, estabeleceu no templo de Jerusalém uma estátua do deus grego Zeus, a quem deveriam sacrificar porcos. E tudo isso pode ser relatado no livro dos Macabeus. Então os Macabeus viveram às vésperas, às portas da primeira vinda do Senhor em Belém. E sofreram uma grande perseguição. E se formos ao livro dos Macabeus, nós veremos exatamente estes relatos. E vale muito a pena essa citação, porque voltemos a lembrar, porque estamos explicando todas estas coisas. Porque o apóstolo João, no capítulo 11 do Apocalipse, no versículo 2, está dizendo que a igreja, no final da 6ª idade da história, será perseguida por 42 meses, ao modo da profecia de Daniel. A profecia de Daniel se refere à perseguição que os judeus sofreram um pouco antes da primeira vinda do Senhor.
Portanto, o que o apóstolo João quer significar no Apocalipse é que esta perseguição derradeira dos judeus no final da quinta idade da história é uma prefiguração do que acontecerá conosco, com a igreja, no final da sexta idade da história, e que vai anteceder imediatamente a vinda do Senhor em glória. E o segredo da interpretação dos estudos que ora estamos fazendo está, de fato, no livro dos Macabeus. Então, se voltarmos nossos olhos para o capítulo 1 do primeiro livro dos Macabeus, nós encontraremos o seguinte texto. Vejam só, esclarecedor o texto. Alexandre, o Macedônio, filho de Filipe, já reinava na Grécia quando saiu da terra dos Ceteus e derrotou a Dario, rei dos persas e dos medos. Travou numerosas batalhas, conquistou muitas fortalezas e matou os reis da terra. Chegou até os confins do mundo e apoderou-se dos despojos de uma multidão de nações. O primeiro livro de Macabeus, capítulo 1, está narrando aqui as aventuras de Alexandre Magno. A terra emudeceu diante dele, seu coração se exaltou e ele se ensoberbeceu. Mobilizou um exército poderosíssimo e subjugou os territórios e os soberanos das nações, obrigando-os a lhe pagarem tributo. Certo dia ficou doente e percebeu que ia morrer. Chamou seus atos oficiais que tinham sido seus companheiros desde a juventude e ainda em vida repartiu entre eles o reino. Alexandre reinou durante 12 anos e morreu. Seus oficiais assumiram o poder, cada um no seu lugar. Após a morte dele, todos cingiram o diadema e depois deles os seus filhos por muitos anos, e os males se multiplicaram na terra. O aumento da iniquidade. Deles saiu aquela raiz perversa, Antíoco Epífanes, filho do rei Antíoco, que estivera em Roma como refém e que tornou-se rei no ano 137 do reino dos gregos. Por aqueles dias, saíram de Israel homens iníquos, que persuadiram a muitos, dizendo: vamos fazer aliança com as nações que estão ao nosso redor, porque desde que nos isolamos, muitos males nos aconteceram. O que pretenderam os judeus? Fazer aliança com o mundo. Como muitas vezes nós vemos uma certa tentativa entre membros da igreja de fazer alianças com o mundo. Como que? Para prosperar. Essa proposta parecia boa. Alguns do povo resolveram ir ter com o rei, e este deu-lhes permissão para adotarem os costumes dos gentios. Então os judeus começaram a adotar os costumes dos gentios. Não soa como muitos que no final da sexta idade da história perderão a fé e se tornarão mundanos? É a prefiguração disso. Construíram em Jerusalém um ginásio ao modo dos gentios. Disfarçaram a circuncisão é a prefiguração do batismo, na antiga aliança. Disfarçaram a circuncisão, renegaram a aliança sagrada, ajuntando-se aos gentios e vendendo-se para praticarem o mal. Quando a seus olhos o reinado estava consolidado, Antíoco se propôs reinar também na terra do Egito, pretendendo dominar nos dois reinos. Invadiu o Egito com um exército imponente, com carros de elefantes, cavalaria e muitos navios. Travou combate contra Ptolomeu, rei do Egito, o qual ficou com medo de enfrentá-lo e fugiu, deixando muitos no chão feridos. Antíoco tomou as cidades fortificadas e saqueou as riquezas da terra do Egito. Versículo 20. Voltou então, depois de ter submetido o Egito, no ano 143 e subiu contra Israel e Jerusalém, com um possante exército. Entrou no santuário com arrogância e apoderou-se do altar de ouro e do candelabro com os seus acessórios. Também levou a mesa da apresentação dos pães, as vasilhas para as libações, os copos e taças de ouro, o véu e as coroas, toda a decoração de ouro que estava na fachada do templo. Tudo saqueou. Levou a prata e o ouro, os objetos de valor e mesmo os tesouros escondidos que pôde encontrar. Roubando tudo, voltou para a sua terra, depois de uma grande carnificina, e tendo proferido palavras de extrema arrogância, houve grande luta em Israel
em todo o seu território. E esta perseguição, desencadeada por Antíoco IV Epífanes contra Israel, contra Jerusalém, durou de junho de 168 até dezembro de 165, 3 anos e meio. Um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. 42 meses. Exatamente como o profeta Daniel havia proferido em sua profecia no exílio da Babilônia. Não é? 42 meses, exatamente o tempo que durará a perseguição contra a igreja no final da 6ª idade da história, como o apóstolo São João descreve em Apocalipse 11, versículo 2. Então, se quisermos entender só o versículo 2 do capítulo 11 do Apocalipse, precisamos entender toda essa história aqui. Porque não descreve apenas o tempo simbolicamente, descreve também como acontecerá a perseguição contra a igreja no final da 6ª idade da história. E o texto mais importante é este para o qual nós vamos agora. 1 Macabeus, capítulo 1, versículos de 41 a 64. Aqui está descrita a perseguição desencadeada por Antíoco IV Epífanes contra os judeus, usada como símbolo e prefiguração pelo apóstolo João em Apocalipse 11, versículo 2. O que o texto nos narra? Nos narra o seguinte: e aqui estão os sinais dos tempos. O rei Antíoco mandou por escrito a todo o seu reino que todos formassem um só povo. Antíoco IV Epífanes é o tipo e o símbolo do anticristo e do falso profeta. É a prefiguração. Antíoco IV Epífanes é a prefiguração no Antigo Testamento do anticristo e do falso profeta, que também aparecerá no final dos tempos, dos nossos tempos, da 6ª idade da história. Antíoco IV Epífanes está no final da 5ª idade do mundo, assim como o anticristo e o falso profeta perseguirão a igreja no final da 6ª idade do mundo, na 6ª idade da história. Entendem essa analogia? É isso que o apóstolo João quer mostrar. E é isso que está bem explicado detalhadamente nos comentários do padre Sebastián Bartina, deste grande teólogo espanhol, que comenta o Apocalipse versículo a versículo. Então o rei Antíoco mandou por escrito a todo o seu reino que todos formassem um só povo. Então as nações, os governos, os estados se unirão contra a igreja. Como outrora, Antíoco mandou que todos se unissem debaixo de um só reino, um só império contra os judeus. É o tipo e a figura do anticristo e do que ele pretenderá fazer. Antíoco IV Epífanes recebe este nome, Epífanes, que é um termo grego que significa Deus manifesto. Antíoco IV Epífanes considerava-se como Deus e exigia adoração a si, de todos os seus súditos, o tipo e a figura do falso profeta, que irá querer levar a todos à idolatria, abandonando o culto do verdadeiro Deus. Mas sigamos o texto, porque dele extrairemos outros detalhes. Retomando o versículo 41, o rei Antíoco mandou por escrito a todo o seu reino que todos formassem um só povo e cada um renunciasse à sua própria lei. Todas as nações se acomodaram à palavra do rei Antíoco. Todos concordaram. Todos se uniram em um só governo, em um só estado, para ir contra Jerusalém, para ir contra o povo de Deus. E muitos de Israel consentiram na religião dele, começando a sacrificar aos ídolos e a profanar o sábado. Isso é prefiguração de quê? Os estados, os reinos, os povos, as nações, os governos, as instituições, as organizações se unirão contra a igreja. No final da 6ª idade da história, como outrora, as nações se uniram no tempo de Antíoco IV Epífanes contra o povo de Deus. E mesmo Israel consentiu na religião de Antíoco e começou a sacrificar aos ídolos e a profanar o sábado. Isso não soa como uma prefiguração? Muitos membros da própria igreja
abandonam a sua fé e caem em um neopaganismo, em um sincretismo religioso nos nossos dias e abandonam o verdadeiro culto a Deus para entregarem-se à idolatria. Versículo 44 do capítulo 1 de 1 Macabeus. Além disso, o rei mandou decretos por meio de mensageiros a Jerusalém e às cidades de Judá, para que adotassem as leis das nações da terra. Ficavam proibidos os holocaustos e sacrifícios e expiações no templo de Deus, e deviam profanar os sábados e as festas. Entendem o que está acontecendo aqui? Antíoco IV Epífanes proibiu os holocaustos, os sacrifícios e as expiações no templo de Deus. Proibiu o culto e o sacrifício perpétuo no templo de Jerusalém. A figura e a prefiguração do anticristo na antiga aliança proibiu o sacrifício perpétuo. Tal como o anticristo, o falso profeta, no final dos tempos da sexta idade da história, irá proibir o sacrifício perpétuo. Qual é o sacrifício perpétuo da nova e eterna aliança? A Santa Missa, a celebração eucarística. Então, nesta perseguição final, derradeira contra a igreja, um dos sinais dos tempos, o primeiro sinal dos tempos serão as nações, os estados, os governos, as organizações se unindo contra a igreja. O segundo sinal dos tempos, de que estamos na iminência da parousia da vinda do Senhor em glória, será a abolição do sacrifício perpétuo, a proibição da celebração eucarística, a proibição da missa. Como outrora, Antíoco IV Epífanes também proibiu os holocaustos, os sacrifícios e expiações no templo de Deus, e deviam profanar os sábados e as festas, e deverão profanar os domingos e as solenidades, e macular o santuário e as pessoas consagradas. Isso é um sinal dos tempos. Um sinal dos tempos da sexta trombeta. Um sinal dos tempos para aquele final da sexta idade da história, que estará na iminência da parousia. Entendem isso? E se o tempo da pandemia não foi um bom sinal de que isto é possível, e aqui sou eu ousando interpretar, convenceram a todos a não irem à missa, a não buscarem os sacramentos, a não se reunirem para rezar. Se isso não foi um bom ensaio, não sei o que foi. Entendem? Versículo 47 de 1 Macabeus, capítulo 1. Por outro lado, deviam levantar altares e templos e ídolos e imolar porcos e outros animais impuros. A idolatria, as falsas doutrinas, o paganismo. E hoje nós vemos levantarem-se as falsas doutrinas, o neopaganismo e mesmo infiltrarem-se na igreja. Deviam também deixar seus filhos incircuncisos. A circuncisão na antiga aliança é a prefiguração do batismo na nova aliança. Então, no final dos tempos, no final da sexta idade da história, também se combaterá o batismo. Deveriam também deixar os seus filhos incircuncisos e profaná-los com todo tipo de impureza e contaminação. Impureza e contaminação. Nossas crianças, nossos filhos. Conseguem enxergar isso nos nossos dias? Não é? De modo que viessem a se esquecer da lei e a mudar todas as observâncias. Então, olhem isso. O que outrora Antíoco IV Epífanes impôs aos judeus é a prefiguração do que, no final da sexta idade da história, na iminência da parousia, o anticristo e o falso profeta também irão impor para nós. E este é um dos sinais dos tempos. Deveriam também deixar seus filhos incircuncisos, profaná-los com todo tipo de impureza e contaminação, de tal modo que viessem a se esquecer da lei, se esquecer de Deus e mudar todas as suas observâncias. E aqui, todo o combate, toda a luta contra a família católica, contra a educação católica, contra os valores cristãos, nas escolas, nas instituições, nos lares, a deturpação do conceito de família. É um dos sinais dos tempos. Versículo 50. E todo aquele que não agisse de acordo com a palavra do rei Antíoco seria morto. O martírio.
Foi nesses termos que ele escreveu a todo o seu reino. Nomeou inspetores para todo o povo e ordenou às cidades de Judá que uma após a outra oferecessem sacrifícios. Muitos do povo se uniram a eles, todos os que haviam abandonado a lei do Senhor e praticaram o mal na terra. Muitos judeus que estavam no pecado, praticando o mal, se uniram ao que o rei havia ordenado. Como muitos membros da igreja se unirão ao mundo e farão acordo com ele. E estas são as estrelas que caem do céu. Nas figuras espirituais do Apocalipse, muitos homens de igreja cairão no pecado mortal habitual, de dentro e de fora do clero. Grandes e pequenos cairão, não é? Porque estarão unidos ao mundo. Assim, obrigaram Israel a se esconder e permanecer nos lugares de refúgio. E vem o versículo 54 de 1 Macabeus capítulo 1. No dia 15 do mês de Casleu, do ano 145, Antíoco levantou sobre o altar dos holocaustos a abominação desoladora. E aqui vem um outro sinal dos tempos e que nós precisamos fazer um esforço de entender o que isso significa. Vejam, o texto está dizendo que Antíoco levantou sobre o altar dos holocaustos a abominação desoladora. Ora, o que significa a abominação desoladora? Vamos entender isso. A abominação desoladora que o texto de Macabeus está descrevendo que foi instalada cerca de 400 anos depois da profecia de Daniel. E em Daniel nós encontraremos essa expressão. Em que lugar? No capítulo 11, versículo 31. Vamos até lá, portanto. O texto da profecia de Daniel diz o seguinte: forças dele saídas, dele quem? Do perseguidor, que o profeta viu em sua profecia e anunciou. Forças dele saídas profanarão o santuário da fortaleza, abolirão o sacrifício perpétuo e instalarão a abominação desoladora. Então o profeta Daniel já havia predito em sua profecia, cerca de 400 anos antes de acontecer, o que em Macabeus estava sendo relatado e estava acontecendo. A abominação da desolação. O que é a abominação da desolação? É a instalação no templo de Jerusalém de uma estátua de Zeus, para os gregos, ou de Júpiter, para os romanos, no lugar da Arca da Aliança. E, além de instalar um ídolo, um deus pagão, era ordem, era decreto, era lei do rei Antíoco, que todos, absolutamente todos, oferecessem a Zeus sacrifícios de porcos no culto idolátrico. Entendem isso? O profeta Daniel já havia predito isso em sua profecia. E isso aconteceu no tempo dos Macabeus. Agora, vamos a um outro texto. Vamos ao texto do Evangelho. Mateus 24:15. Em Mateus 24:15 começa o sermão escatológico de Nosso Senhor acerca do final dos tempos, da sexta idade da história. E como é que começa o sermão escatológico de Mateus 24? Versículo 15. Quando virdes, pois, a abominação desoladora de que falou o profeta Daniel, instalada no lugar santo, o leitor o entenda. A abominação da desolação foi a instalação no templo de Jerusalém de uma estátua de Zeus, para os gregos, de Júpiter para os romanos, e a ordem, o decreto, a imposição de se oferecerem sacrifícios de porcos e se cometerem idolatria. E este é um dos sinais dos tempos para o final da sexta idade da história, na iminência da parousia. No lugar sagrado, além de se deixar de celebrar a missa, no lugar da missa colocarão outro culto, para que todos sejam levados à idolatria. Essa é a profecia. Esse é o sinal dos tempos. Isto é o que Satanás quer, que não adoremos o verdadeiro Deus, e sim que caiamos em pecado mortal contra o primeiro mandamento.
O sacrifício perpétuo da antiga aliança foi substituído por um sacrifício a Zeus. O sacrifício perpétuo da nova e eterna aliança, que é o sacrifício eucarístico, será substituído por outro. De tal maneira que o anticristo levará muitos à idolatria, a trabalhar contra a própria salvação. Entendem isso? Isso é um sinal dos tempos para a sexta trombeta. Na iminência da parousia, mas não termina por aqui. Não termina por aqui. Continua o texto de Macabeus. Também pelas cidades de Judá, ao derredor, ergueram-se altares e queimavam incenso diante das portas das casas e das ruas. Os livros da lei que fossem descobertos, eles os rasgavam e lançavam ao fogo. Então era proibido viver a lei e proibido ter livros da lei. Onde quer que fosse encontrado um livro da aliança numa casa, ou se alguém estivesse seguindo a lei, o decreto do rei condenava-o à morte, o martírio. E aí nós vemos o martírio dos Macabeus, e aí nós veremos o martírio dos cristãos. Como tivessem o poder, infligiam isto a Israel, a todos os que fossem descobertos, mês por mês, nas várias cidades. No dia 25 de cada mês, ofereciam sacrifícios no altar que for erguido sobre o altar dos holocaustos. As mulheres que haviam circuncidado seus filhos eram punidas de morte, segundo o decreto. De quem? Antíoco IV Epífanes. Sendo seus filhos estrangulados, as casas destruídas e mortos também os que haviam praticado a circuncisão. Prefiguração do batismo. Todavia, muitos em Israel permaneceram firmes. Todavia, muitos na igreja permanecerão firmes. Serão santos do final dos tempos. Serão santos da sexta trombeta. Serão santos, entendem? Da última etapa da sexta idade da história. Os mártires. Os santos. Muitos em Israel permaneceram firmes, decididos intimamente a não comerem nada impuro. Preferiam morrer a se contaminar com esses alimentos, profanando a aliança sagrada. E, de fato, muitos morreram. Assim, ira terrível desencadeou-se sobre Israel. Como essa ira terrível de Antíoco IV Epífanes se desencadeou sobre Israel, uma ira terrível se desencadeará contra a igreja no final dos tempos. E esse é o sermão escatológico de Nosso Senhor. Porque vamos a Mateus 24 novamente, versículo 15 e os seguintes. Quando virdes, pois, a abominação desoladora de que falou o profeta Daniel instalada no lugar santo. Já explicamos o que é a abominação desoladora. O lugar santo é a igreja. O que diz Nosso Senhor? E esse parece ser o último sinal, o sinal iminente. Os que estiverem na Judéia, fujam para as montanhas. Quem estiver no terraço, não desça para apanhar coisa alguma em casa. E quem estiver no campo, não volte atrás para pegar o manto. Ai das mulheres grávidas e das que estiverem amamentando naqueles dias. Orai para que vossa fuga não aconteça no inverno ou em dia de sábado. Versículo 21 de Mateus 24. Haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o início do mundo até agora e nunca mais haverá. Nosso Senhor está descrevendo a grande tribulação, que também a sexta trombeta, que nessa etapa São João descreve. E vejam a palavra, haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o início do mundo até agora. Então, Nosso Senhor deixa entrever que a perseguição final, derradeira da igreja será ainda pior, será ainda mais intensa do que a perseguição desencadeada por Antíoco IV Epífanes contra Israel. E a igreja sofrerá. E nós passaremos pela cruz e pelo martírio. Porque se Cristo é a cabeça da igreja, nós somos seus membros. Se Cristo passou pelo Calvário e pela cruz, a igreja passará pelo Calvário e pela cruz. Mas por que nós estamos então dizendo estas coisas e elencando aqui, descrevendo os sinais dos tempos, para nos desesperarmos? Mas é claro que não. Para que então? Para que nós sejamos santos. Para que nós tenhamos fibra, têmpera, coragem, intrepidez, como os santos tiveram. É por isto que, diante destas coisas e diante da consciência destas coisas, nós precisamos pensar conosco, precisamos ser santos.
Já não dá mais para brincar de sermos católicos. Já não é mais tempo disto. É tempo de efetivamente lutarmos contra o pecado mortal. É tempo de efetivamente cultivarmos a vida de oração, a penitência, a mortificação, a vida de austeridade. É tempo de olharmos para os santos e para imitá-los. É tempo de cultivarmos a vida de oração e virtudes cada vez mais heróicas. É tempo de deixar de brincar, de fingir. É tempo de levar a vida cristã a sério, como o padre nos dizia na homilia há pouco. É tempo de levar a sério a santidade como um negócio, como uma empresa, com fidelidade. Entendem isso? E nosso Senhor continua: haverá então grande tribulação como nunca houve desde o início no mundo até agora e nunca mais haverá. Se aqueles dias não fossem encurtados, ninguém escaparia, e serão encurtados. Porque a perseguição será por 42 meses, 3 anos e meio, e não 7. Será um tempo que não alcançará o que pretendia alcançar. Os tempos serão encurtados. Se aqueles dias não fossem encurtados, entendem o que isso significa? Em analogia ao Apocalipse? Se aqueles dias não fossem encurtados, ninguém escaparia, mas por causa dos eleitos serão encurtados. Porque Deus, na visão do apóstolo, mediu a igreja. Mediu o templo de Deus, o altar e os que se encontram em adoração, e irá preservar até o fim alguns membros, e a igreja então perdurará até a parousia. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela, ao passo que, se estes darão testemunho de fidelidade e perseverança até o fim, outros tantos darão testemunho por meio do martírio. Porque se por ora sofremos perseguições veladas, cada vez mais declaradas, mas ainda veladas, sofreremos perseguições cada vez mais intensas, a ponto de perseguições físicas, a ponto de prisões, a ponto de martírio. E mais adiante, no sermão escatológico de Mateus 24, no versículo 29, nosso Senhor dirá: depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua perderá sua claridade. As estrelas cairão do céu e as potências celestes serão abaladas. Aparecerá então no céu o sinal do Filho do Homem, que muitos exegetas dizem ser a cruz. Então todas as tribos da terra baterão no peito e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com grande poder e glória. A parousia. Ele enviará seus anjos com forte som de trombeta para reunir seus eleitos desde os 4 ventos de uma extremidade à outra dos céus. A parousia. Então é certo que a igreja passará pelo Calvário, como outrora Cristo passou pelo Calvário. E isso está mesmo no catecismo. Não é? Porque se tomarmos conosco o catecismo da Igreja Católica, promulgado no pontificado de João Paulo II, nós leremos no parágrafo 675 e nos seguintes este texto: antes do advento de Cristo, a igreja deve passar por uma provação final que abalará a fé de muitos crentes. A perseguição que acompanha a peregrinação dela na terra desvendará o mistério de iniquidade, sob a forma de uma impostura religiosa que há de trazer aos homens uma solução aparente aos seus problemas à custa da apostasia da verdade. Isso é a palavra do magistério. Uma solução aparente aos seus problemas. E hoje em dia existe um esforço de colocar a cultura como salvação. Já perceberam isso? Dentro e fora da igreja, na nossa sociedade, como se a cultura fosse o principal. E aí nós entramos no problema do conceito de cultura. E aí nós entramos no problema da teologia amazônica e os seus desdobramentos. Entendem? A impostura religiosa suprema é a do anticristo. Catecismo, parágrafo 675. A postura religiosa suprema é a do anticristo, isto é, a de um pseudo-messianismo em que o homem glorifica a si mesmo em lugar de Deus e de seu Messias que veio na carne. E mais adiante, a igreja só entrará na glória do reino por meio desta derradeira Páscoa, em que seguirá seu Senhor em sua morte e ressurreição.
Portanto, parágrafo 677, o reino não se realizará por um triunfo histórico da igreja, segundo um progresso ascendente, mas por uma vitória de Deus sobre o desencadeamento último do mal, que fará sua esposa descer do céu. Como Cristo passou pelo Calvário, nós, enquanto igreja, passaremos pelo Calvário. Como Cristo passou pelo martírio de cruz, a igreja passará pelo martírio de cruz, para então ressuscitar, para então vir o Senhor em glória. E o que acontece na sequência? Retornando ao nosso contexto do Antigo Testamento. Vejam, quando terminou a perseguição contra os Macabeus e Antíoco IV Epífanes morreu, todo aquele território foi tomado por Roma. E então, nós temos a Pax Romana. Após o martírio dos Macabeus, a morte de Antíoco IV Epífanes, nós temos a Pax Romana. Não é? Ora, a Pax Romana foi um período de aproximadamente 200 anos, chamada a Era de Ouro do Imperialismo Romano, onde nós temos uma estabilidade do império. Então cessam as guerras externas e cessam as guerras civis internas. A Pax Romana começa no ano 27 a.C., aproximadamente, com o imperador César Augusto. E então, depois desse breve período de paz e segurança, de relativa paz e segurança, o que aconteceu no final da quinta idade da história? Nosso Senhor nasceu. A primeira vinda de Cristo. Como em analogia, nos ensinam os santos padres, os teólogos e exegetas que, após esta grande perseguição que a igreja sofrerá, teremos um breve momento de paz e segurança. E então, quando ninguém estiver esperando, nosso Senhor virá em glória. E onde é que nós encontramos estas coisas, esses detalhes? Na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos de 1 a 4. Vejam o que diz o apóstolo. Quanto aos tempos e momentos, irmãos, não tendes necessidade de que vos escrevamos. Vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor vem como um ladrão durante a noite. Quando disserem paz e segurança, então de repente virá sobre eles a ruína, como as dores sobre a mulher grávida, e não conseguirão escapar. Vós, porém, irmãos, não estáis nas trevas, para que esse dia vos surpreenda como um ladrão. Porque nosso Senhor virá como um ladrão. Como outrora veio na primeira vinda, ele virá na segunda. Se as profecias acerca do Messias se cumpriram, e ele veio, as profecias acerca da segunda vinda do Senhor se cumprirão, e ele virá. E ele virá com poder e glória para realizar, então, o juízo definitivo. Entendem estas coisas? Toda essa volta que nós fizemos, histórica e teológica, foi para explicar apenas um versículo. Apocalipse 11, versículo 2. Porque São João está, nestes capítulos, neste miolo do Apocalipse, usando detalhes do Antigo Testamento para descrever os sinais dos tempos no Novo Testamento. Usando características, acontecimentos da quinta idade da história para serem prefiguração, descreverem coisas, fatos que vão acontecer na sexta idade da história. E no final da sexta idade da história, como acontecer no final da quinta idade da história, é prefiguração. Isso está também na exegese agostiniana, na Cidade de Deus. Percebem? Então, é isso que significa a perseguição que sofreremos na sexta trombeta, perseguição que durará 42 meses. Então, um tempo encurtado, uma perseguição semelhante, análoga à perseguição de outrora contra o povo de Deus, no tempo dos Macabeus. Não é? Mas coloquemos as coisas em ordem agora. Nós estamos com o capítulo 11 do Apocalipse, descrevendo eventos em forma de profecia que acontecerão na sexta trombeta.
O que os teólogos e mesmo os padres da igreja e mesmo a tradição tomista nos ensinam acerca das etapas do final da sexta idade da história? O que toca, sobretudo, na quarta, quinta e sexta trombeta. Vamos colocar estas etapas, estes eventos escatológicos em sequência. E o que nós conseguimos conhecer acerca disso sem temeridade, né? Sem cairmos na temeridade? Nós conhecemos o seguinte: quais são os sinais que antecedem a vinda do Senhor em glória? Já sabemos que estamos no final dos tempos, desde Cristo até a parousia. Final dos tempos, sexta idade da história, após a qual nós teremos a sétima idade da história, a consumação da criação em novos céus e nova terra. Mas as etapas escatológicas que antecederão a sétima idade da história são as seguintes. Vamos colocá-las numa sequência lógica. Primeiro sinal dos tempos, a pregação do evangelho em todo o mundo. E isso já vimos acontecer. Não que todos se converteram, mas o evangelho foi pregado em todo o mundo. Segundo sinal, ou segunda etapa escatológica, a apostasia universal da verdade, o abandono da fé e o aumento da iniquidade. E esta segunda etapa escatológica, colocando as coisas agora numa ordem lógica, é equivalente à quarta e à quinta trombeta. E é isto que vemos nos nossos tempos. Mas aí alguém levantar-se-á e dirá: mas ao longo da história da igreja, nós não vimos perseguições, apostasia, abandono da fé? Vimos. Qual é o critério, então, para sabermos que este é um sinal do final dos tempos, do final da sexta idade da história? Santo Agostinho nos explicará. Santo Agostinho dirá o seguinte: a diferença é esta. No final da sexta idade da história, nos tempos que antecedem a parousia, esta apostasia da verdade será universal, acontecerá em todo o mundo. Este abandono da fé será em todo o mundo, no urbe e no orbe. Explica Santo Agostinho. Esse aumento da iniquidade será visto não em uma região, não em um país isolado, mas em todo o mundo. E eu ousaria dizer, é isso que vemos em nossos dias. Então, se for para ousarmos fazer uma interpretação dos sinais dos tempos, coisa que é muito difícil e cabe aos santos místicos, sem temeridade, o que podemos afirmar é o seguinte: nos nossos dias nós vemos traços, rasgos, características próprias da quarta e da quinta trombeta. Nos nossos dias. Nós vemos uma apostasia universal da verdade, nós vemos um abandono da fé no mundo inteiro, nós vemos um aumento da iniquidade, um aumento da maldade nos homens, porque abandonaram a Deus, porque estão abandonando a Deus. Terceira etapa escatológica, a conversão dos judeus, que deixa entrever também os textos paulinos. Quarta etapa escatológica, a perseguição universal da igreja por parte da impiecidade. E esta é a sexta trombeta. A perseguição universal da igreja por parte da impiecidade. Perseguição tal como nós vimos ser descrita no livro dos Macabeus. E lemos e analisamos o texto. Essa perseguição universal da igreja, perseguição universal, perseguição que se dará em todo o mundo, em todos os países, em todos os territórios, ao mesmo tempo. Perseguição por parte da impiecidade. Então, como nos ensina Santo Agostinho, a cidade de Deus, a civitas Dei, pertencem a ela os santos. Mas a cidade de Deus que se irrompe, que aparece na igreja militante, será perseguida pela cidade terrena, também chamada por Santo Agostinho de ímpia cidade ou cidade de Satanás. Então esta santa cidade, a cidade de Deus, será perseguida pela ímpia cidade, em todo o mundo ao mesmo tempo. E estes são os tempos do anticristo, enquanto estrutura política que perseguirá a igreja, e do falso profeta, enquanto poder religioso que levará todos à idolatria. A trindade sacrílega, Satanás, o anticristo e o falso profeta. E isso corresponde, então, à sexta trombeta.
E, novamente, eu ousaria dizer, ainda não vemos isso declaradamente, às claras, mas veremos. Não sabemos quanto tempo resta para que comecemos a ver essas coisas às claras. Mas como o Catecismo nos ensina, e também Nosso Senhor, no Evangelho nos ensina, a igreja passará por isto. Passará. E estes são alguns dos sinais dos tempos. E essa então é a quarta etapa escatológica. Depois nós temos uma quinta etapa escatológica, um breve momento de paz e segurança. E então, na sexta etapa escatológica, nós teremos a parousia. E o que é a parousia? Como nós também descrevíamos na entrevista que fizemos. Alguns eventos acontecerão na parousia. O primeiro, cessar o movimento dos céus, um abalo cósmico, sinais físicos nos céus. Depois disto, a vinda do Senhor em glória. Literalmente, Nosso Senhor rasgará os céus e descerá, e virá com todo poder e glória como juiz. E por ocasião da vinda do Senhor em glória, teremos a ressurreição dos mortos. Todos irão ressuscitar, os santos e os réprobos. Os santos irão ressuscitar para entrarem nos novos céus e na nova terra com corpo e alma incorruptíveis e gloriosos. Mas também os réprobos, condenados ao inferno, ressuscitarão, para serem condenados ao inferno com corpo e alma incorruptíveis, não gloriosos, para sofrerem as penas do inferno. Então esse é o conjunto da parousia, sexta etapa escatológica. O abalo cósmico, a vinda do Senhor em glória, a ressurreição dos mortos. Depois da parousia, sétima etapa escatológica, o juízo final. Então o justo juiz traçará a sentença e dividirá os santos dos réprobos, os bons dos maus, com justiça e equidade. Não é? Depois do juízo final, a oitava etapa escatológica, nós teremos a conflagração deste mundo material mutável. Então, este é o que chamamos de fim do mundo. Porque na concepção católica de história, a história tem um começo com a criação e terá um fim aqui. Por ocasião da parousia, a conflagração deste mundo material imutável. O que isso significa? Significa que este mundo, como nós o conhecemos, essas categorias de tempo e espaço, de mundo material, de matéria, essas categorias como nós as conhecemos, serão transformadas de tal maneira que isso vai ser equivalente a uma nova criação. A conflagração deste mundo material imutável. E a nona etapa escatológica é justamente Nosso Senhor, que fará então novos céus e uma nova terra, em que serão estabelecidos de maneira definitiva, será estabelecido de maneira definitiva o reino de Deus. E então, os santos anjos com os santos homens ingressarão nestes novos céus, nesta nova terra, neste reino de Deus estabelecido de maneira definitiva. E é isso que chamamos de cidade de Deus, a Jerusalém do Alto, o reino dos céus, a beatitude, a comunhão dos santos, e Deus habitará com o seu povo. Né? E esta é a última etapa escatológica. Então nós colocamos agora as coisas de uma maneira ordenada e lógica. Né? No livro do Apocalipse, no livro do profeta Ezequiel, no livro do profeta Daniel, no livro de Macabeus, essas coisas não aparecem numa ordem lógica, como nós a expusemos agora, partindo dos manuais de escatologia e mesmo dos textos dos santos. Nós temos que reunir a coxa de retalhos, nós temos que montar o quebra-cabeça, nós temos que construir o mosaico. Entendem? A hermenêutica do Apocalipse é difícil por causa disso. Porque nós temos que entender o que o autor quis dizer com estas palavras, de onde ele tirou aquilo que está dizendo, e entender o que ele quer prefigurar a partir daquilo. E todo o esforço que fizemos até agora foi de interpretar os 2 primeiros versículos do capítulo 11 do Apocalipse. E aqui nós já percebemos que se queremos estudar o texto do Apocalipse com profundidade, com coerência, com rigor teológico, isso leva tempo. Isso leva muito tempo.
E já nos encaminhando para o final desta conferência, voltando agora para o capítulo 11 de Apocalipse, vamos ler os versículos que restam, não é? Retomando desde o primeiro. Em seguida, foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, com estas palavras: levanta-te e mede o templo de Deus, o altar e os que aí se encontram em adoração. Já explicamos estas coisas, estes fragmentos. Mas o ato exterior não meças, porque foi dado aos gentios que pisarão a pés a cidade santa durante 42 meses. Versículo 3. E eu farei com que as minhas 2 testemunhas, vestidas de saco, profetizem durante 1260 dias. E aqui nós temos de novo um versículo que precisa ser fragmentado para ser compreendido. Eu farei. Eu quem? Deus. Porque é Deus quem está dizendo ao apóstolo João em meio ao seu êxtase místico e profético, em meio à sua revelação. Eu, Deus, eu farei com que as minhas 2 testemunhas. Quem são as 2 testemunhas? E aqui os teólogos, os exegetas e mesmo os padres da igreja se dividem nesta interpretação. O que podemos entender a respeito dessas 2 testemunhas? Alguns autores viram nas 2 testemunhas o martírio e a profecia, como carismas a serem vivenciados por toda a igreja. Outros autores viram nas 2 testemunhas o apóstolo São Pedro e o apóstolo São Paulo martirizados no início da história da igreja, e como eles foram martirizados, e pelo mesmo motivo pelo qual foram martirizados, muitos serão martirizados no fim dos tempos, pelo seu testemunho de fé, pela sua vida de santidade. Uma terceira hermenêutica possível, segundo alguns autores, no caso Santo Agostinho, na sua 8ª homilia sobre o Apocalipse, parágrafo 4º, Santo Agostinho vê nas 2 testemunhas o Antigo e o Novo Testamento. O Antigo e o Novo Testamento, a Antiga e a Nova Aliança, são 2 testemunhas acerca da verdade e acerca do que vai acontecer nessa 6ª idade do mundo, nessa 6ª idade da história. Não é isso que estamos fazendo aqui? Partindo do Novo Testamento, fomos ao Antigo para interpretar o Novo. São as 2 testemunhas, na opinião de Santo Agostinho. Essas 2 testemunhas, também na opinião de alguns autores, simbolizam Elias e Enoque. Assim pensam São Jerônimo e São Gregório Magno, como as 2 testemunhas que com sua profecia levaram muitos a Deus. Como quer que seja, essas 2 testemunhas simbolizam toda a igreja que no final dos tempos dará um testemunho de fé eloquente, audacioso, com a santa ousadia, como nos ensina Santa Teresinha, com intrepidez, com coragem. Essas 2 testemunhas vestem saco, vestidas de saco. O que isso simboliza? O que isso significa? O arrependimento, a penitência, a conversão, a austeridade. Penitência, como também pediu Nossa Senhora em Fátima. Neste mundo em que vivemos, nestes tempos em que se exalta o prazer, se exalta a fama, se exalta a riqueza, se exalta o poder, que na opinião de São João da Cruz são as grandes feras que combatem contra a nossa eterna salvação. Neste mundo que exalta estas coisas, nós somos chamados a viver o quê? Somos chamados a vestir saco. O que isso significa? O que isso simboliza? Somos chamados a uma vida de penitência, de mortificação, uma vida de austeridade, uma vida de oração, de combate espiritual, ou seja, o que queremos dizer com isso? De luta contra o mundo, o demônio e a carne, de luta contra o pecado mortal, de luta contra as obras de Satanás. Eu farei com que as minhas 2 testemunhas vestidas de saco profetizem durante 1260 dias. 1260 dias são 42 meses. Se partirmos do pressuposto que cada mês tem 30 dias. 1260 dias são 42 meses, são 3 anos e meio.
As testemunhas irão profetizar durante 1260 dias. Então, durante todo o tempo que durar a perseguição derradeira contra a igreja, os verdadeiros cristãos, os santos, irão testemunhar, irão profetizar, irão testemunhar a sua fé. Pela vida, pelas obras, pela voz, pelo martírio. Entendem? E será um tempo em meio ao qual a divina providência produzirá muitos santos. Versículo 4 do capítulo 11 de Apocalipse, e com ele nós terminamos. Estas são 2 oliveiras e 2 candelabros. Estas 2 testemunhas são 2 oliveiras. O que isso significa? São ungidos. São ungidos pelo Espírito Santo. Ungidos para iluminar. Candelabros. Iluminar as trevas deste mundo. E é óbvio que não estamos falando aqui da luz material e física, nem das trevas material e física. Estamos falando aqui das trevas do pecado, das trevas do erro, em meio às quais as 2 testemunhas irão lançar a luz da verdade, a luz do Evangelho, a luz da santidade, a luz das virtudes. Essas 2 testemunhas são 2 oliveiras e 2 candelabros que estão diante do Senhor da terra, que estão diante de Deus e testemunham. E segue o texto. E o nosso tempo se esgota. Né? E como digo muitas vezes, sempre fica muito mais a explicar do que aquilo que foi dito. Nós apresentamos aqui então uma breve interpretação, uma breve hermenêutica destes versículos iniciais do capítulo 11 do Apocalipse, mas não temos a pretensão de esgotar o assunto, porque há muito mais a dizer do que aquilo que nós expusemos aqui. E isso é um incentivo para que nós continuemos a estudar, porque há muito mais a descobrir nos textos sagrados, nos relatos dos teólogos, nos manuais de escatologia, nos escritos dos santos. Há muito mais a descobrir do que o que nós apresentamos aqui. Né? E os sinais dos tempos servem para nós como um alerta pessoal, para que nós recobremos a nossa luta pela santidade, mas serve para nós também como uma esperança. Ao olharmos os sinais dos tempos e ao vermos estas coisas acontecerem, temos a certeza, o Senhor virá e não falhará. E há um céu, e é para lá que estamos caminhando. Porque, como diz o apóstolo São Paulo, somos cidadãos do céu. E é necessário, portanto, que vivamos como tal. Que lutemos pela santidade, que sejamos santos. Né? Para trilharmos, então, o caminho da eterna salvação. Pois bem, e com isso, então, concluímos a nossa aula, a nossa exposição, a nossa conferência acerca dos sinais dos tempos e o Apocalipse. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui, a presença de todos vocês. É um assunto denso, é um assunto por vezes cansativo, é um assunto que precisa ser bem trabalhado, mas é um assunto muito interessante. O livro do Apocalipse é um texto, é um livro apaixonante. Né? Cada detalhe tem um sentido e os teólogos vão atrás dele. Os santos doutores principalmente vão atrás dele. Assim nós também podemos investigar e descobrir ali as verdades de fé reveladas por Deus necessárias à nossa eterna salvação. Terminemos então esta conferência, se me permitem, rezando a Ave Maria, consagrando a nossa vida ao Imaculado Coração de Nossa Senhora, que por fim há de triunfar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, todos os séculos dos séculos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.